Satisfação começar mais um programa, a gente que fala ao vivo, sob a direção aí do nosso querido Fausto Camunha. Eu sou Liliane Ventura e a partir de agora você tem 1 hora de programação ao vivo pela TV Ética, pela TV Êxito, pela Rádio Trianon e pela Rádio também de Santos. Portanto, fique conosco aí, porque com certeza tudo que diz respeito ao seu dia a dia você compartilha conosco e nós com você aí, tá? Lembrando que aqui você participa ao vivo, você que gosta também, né, de dizer o que pensa, e aqui a nossa censura é a única para que respeitemos uns aos outros, pode participar por telefone. É o 11, porque é São Paulo, 5081-3782. 11 5081-3782. Lembrando que você pode e deve baixar o aplicativo da TV Êxito também no seu smartphone, no seu tablet. Não conhece? Então, olha aí. Te convido a baixar. Esse é o aplicativo da TV Êxito. É de graça. Baixa aí no seu iPad, iPhone, qualquer que seja o seu dispositivo móvel, tá? Entre muitos assuntos que iremos tratar, falaremos sobre a Comissão de Orçamento que aprova crédito estudantil. A alteração de lei pode beneficiar médicos de São Paulo. Brasil tem 16 das 50 cidades mais violentas do mundo. Prefeitura estuda criar faixa extra para ajudar táxis. Tudo isso e muito mais na hora e vez dos nossos amigos ilustres convidados, como o deputado federal Devanir Ribeiro, filiado ao PT. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Boa tarde, Liliana. Um prazer. Também conosco, ele que sempre que pode contribui muito aqui com sua fala, com a sua experiência, o sociólogo Getúlio Hanashiro. Como vai, Getúlio? Tudo bem, você e os companheiros da mesa, as minhas saudações. Também comigo, o delegado de polícia Rubens Rezende. Tudo bem, Rubens? Tudo bem, Liliana. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar aqui nessa seleta mesa. Também conosco o vereador Álvaro Batista Camilo, Coronel Camilo. Como vai, Coronel? Tudo bem? É uma satisfação estar aqui. Um abraço a todos. Muito bem, gente. A Comissão de Orçamento do Congresso Nacional, presidida pelo deputado Devanir Ribeiro, aprovou o projeto de lei que abre crédito suplementar de 4,9 bilhões de reais do Fundo com Financiamento Estudantil. A lei garantirá crédito a estudantes do ensino superior que não estudam em instituições gratuitas. Além disso, a comissão prepara um debate público em todo o país sobre o orçamento. Foi fácil ou foi difícil lá, deputado? Primeiro, mais uma vez, boa tarde a todos os componentes da mesa. Tem um vereador que eu sempre digo que o vereador é o início da carreira de qualquer político, né? Eu fui vereador aqui na capital por 4 mandatos e aprendi muito a conhecer minha cidade, embora morando há mais de 50 anos nessa cidade, mas não o conhecia. Tem aqui o Getúlio Hanashiro, grande amigo meu, grande companheiro, político honesto, gente de um brilho e de um conhecimento muito grande da cidade. E a todos vocês que estão aqui, que eu não conheço. Dizer que o orçamento é fácil, não é fácil. O orçamento da União, ele é complexo, porque é muito grande. Inclusive, nós aprovamos a resolução número 1, em 2006, quando eu era membro dessa comissão. Nós aprovamos essa resolução assim, nós temos que, no mínimo, fazer uma reunião da comissão numa região. São 5 regiões, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Isso é através, tem o relator, tem os subrrelatores, tem todas as subrrelatorias, que tudo isso engloba a nossa comissão, que são 73 membros. Mas antes de chegar no orçamento, nós temos que discutir a LDO. Esse ano nós não vamos ter o PPA, mas temos a LDO, que é a que baliza, que dá as diretrizes para o nosso orçamento. A aprovação que nós aprovamos foi uma suplementação que é importante, até que ela vem complementar aquilo que é um programa que depois, logo mais à frente, podemos até estar discutindo, que é a questão do Mais Médico. A questão do médico no Brasil é que falta formar médicos, nós precisamos formar, então temos que abrir mais vagas, temos que subsidiar, temos que dar um jeito, uma forma de que as pessoas que não podem pagar possam estudar, porque é uma questão de oportunidade. Então, eu acho que a comissão, nós estamos trabalhando para isso, ainda não temos os relatores, os 2 relatores, nem da LDO e nem do
do orçamento geral, mas acredito que, por o mais tardar amanhã, nós temos uma reunião e vamos encaminhar, porque o Brasil não pode esperar. Nós temos que ter agilidade e este ano é um ano curto. Além das eleições, nós temos ainda um jogo da Copa do Mundo e nós precisamos nos antecipar. É isso. Eu acho que eu acho que o orçamento, tanto do município como do Estado, como da União, é o projeto mais importante que o Parlamento vota. Porque é ali que você delineia, sabe o que o governo, para onde ele vai, para onde não vai. O orçamento, ele baliza o conhecimento, tanto do investidor, quanto do consumidor, como dos trabalhadores em geral. O orçamento é um balizamento da sua vida. Muito bem. Quer comentar, meu querido Alexandre? Na verdade, Liliana, há um consenso generalizado na sociedade brasileira que é preciso investir em educação. Portanto, tudo aquilo que ajuda, seja um fundo para ampliar o crédito estudantil, de financiamento para os estudantes, como qualquer outro recurso que venha para a educação, na minha opinião, será sempre bem-vinda, porque, indiscutivelmente, este país precisa, necessita e é imprescindível que se invista em educação. Este foi o caminho trilhado por vários países, sobretudo os países asiáticos, que em pouco mais de 30 anos conseguiram sair do subdesenvolvimento para entrar numa economia dinâmica. E este é o papel que cabe realmente às lideranças políticas que têm esta visão. Por isso quero até parabenizar meu amigo Devanir Ribeiro por sua atuação nessa comissão de orçamento do Congresso Nacional, que acaba por aprovar esse crédito suplementar. Muito bem, vereador Camilo. Mesma linha, né? Eu acho que pela educação nós vamos resolver muitos problemas, dentre eles até o da própria segurança, né? Nós precisamos investir bastante. E quando a gente vê atitudes como essa, só podemos parabenizar, mesmo porque tanto dinheiro gasto em tanta coisa sendo desperdiçado, sendo aí desviado, e a educação é o que resolve a longo prazo. A gente sente muito isso, principalmente na polícia, né? O doutor também sabe disso, porque a gente acaba atuando nas consequências. E para mexer na causa, e a principal causa aí do que nós temos hoje na sociedade é a falta de valores, a falta de história, a falta de tradições, a falta de respeito, e isso se aprende nas escolas. Então, parabéns aí ao nosso Delegado Rubens Rezende. Eu quero me unir aqui aos meus colegas e também desejar parabéns ao deputado pela iniciativa, mas eu gostaria de fazer uma perguntinha, se o senhor me puder matar uma curiosidade. Nos anos 1975, 76, mais ou menos, eu era assistente depois, na época, senador Franco Montoro, André Franco Montoro. E ele, na época, ele estava propondo, ele falava lá em classe, tudo, ele estava propondo uma lei que daria esse dinheiro, assim, acho um tipo de um incentivo, né, que a pessoa pagaria depois de formado. Uhum. Então, o estudante receberia o dinheiro para pagar a faculdade e depois de formado ele retribuiria, ele devolveria esse dinheiro para que outros estudantes continuassem uma coisa, como é feito nos Estados Unidos. E eu não soube mais disso. Ele existe, foi aprovado, foi encaminhado isso? Tem o FIES. É o FIES. Acontece que nós tivemos que mudar, quer dizer, modernizar o FIES. Sim, porque 77. muitos, assim, você pega assim os advogados. Vou pegar um caso que eu conheço de perto. O advogado, ele se forma, mas ele tem os seus problemas da vida, né? Não é só o estudo, e ele tem um empréstimo tem que pagar após a sua formatura. Quando ele terminava o curso, ele até montar um escritório, até ele conseguir um emprego, ele não conseguia pagar nem a OAB e nem a prestação que ele devia para o FIES. Aí ele ficava inadimplente. Pronto. Aí é que atrasava a vida dele. Aí nós tivemos que fazer encontrar outra forma. Bom, se ele ele trabalhar na questão pública, atender o público gratuitamente para aquele que depois nós viramos, agora tem uma outra lei para atender, que é uma outra... Uma defensoria pública. É a defensoria pública, que virou também uma disputa com a OAB, que a OAB tinha os seus convênios com os governos do Estado, e aí começou essa disputa de quem é, e nosso Estado aqui, inclusive, foi o último a entrar
né, nesse programa. Então, o FIES ele veio para isso. Agora, hoje, na medicina, que nós estávamos falando aqui, que é importante, a medicina, se ele trabalhar, se ele prestar serviço através do SUS, ele paga o seu FIES. Sim. Se ele fizer a sua residência também, ele ganha ponto, quando ele trabalha para o SUS, ele ganha ponto para quando ele for fazer sua residência. Então, tem vários... E que nasceu lá de trás mesmo, da década de 70, essa intenção de dar uma oportunidade, né, ao estudante que ele tem a inteligência, mas ele não tinha o poder aquisitivo para chegar até a faculdade. Muito bem, você pode participar e deve estar conosco aí de 12h a 1h por telefone. Anotou? Não? Então vou repetir, é o 11 50 81 3782. O vereador Coronel Camilo apresentou um substitutivo ao projeto de lei 64/2014, que visa igualar os profissionais do Mais Médicos aos que já atuam em áreas mais carentes, né? Com a prefeitura ou a mudança, a prefeitura poderá conceder a bolsa de até R$3.000 para alimentação e moradia e até R$230 para transporte e a todos os médicos aí de uma mesma unidade de saúde. Coronel, foi uma reivindicação ou foi um sentimento realmente de fazer justiça aos demais? Bom, foi uma decisão da própria bancada, né? O que estava acontecendo? Bom, só para começar, eu queria deixar aqui bem claro que, primeiro, não sou médico, né? Mas é por uma questão de justiça. Segundo, não concordo muito com a forma dos Mais Médicos no Brasil, né? Não com a forma, como eles vieram. Eu acho que a gente teria outras maneiras de fazer o nosso médico trabalhar e ganhar melhor e ir para os locais mais carentes. E segundo, também a forma como está se tratando o ensino na área de medicina. A gente vê muitas escolas de medicina surgindo aí e eu tenho um pouco de receio disso. Mas o que aconteceu neste caso aqui? Neste caso, estava propondo uma bolsa e transporte só para os médicos dos Mais Médicos. E os nossos médicos que já estão lá? Isso seria uma tremenda injustiça. Então, por exemplo, eu já tenho um médico que atua num lugar distante, sei lá, Capela do Socorro, São Mateus, etc. Ele já atua lá. E um outro médico que vem pelo programa de Mais Médicos chegaria lá e passaria a receber uma bolsa, moradia e um auxílio transporte, enquanto os que já estão lá nesta dificuldade não teriam. Então, o que foi feito foi exatamente isso, apresentar um substitutivo que não importa se ele é do Mais Médicos ou se ele é um médico já atuando naquela região, em duas condições. Primeiro, naqueles locais de difícil acesso, né? Ou seja, fora do centro expandido de São Paulo e com dificuldade de chegar. E aqueles lugares onde já tem uma deficiência de médicos. Por exemplo, tem lugares aqui, mesmo na capital, que você tem comunidades onde você tem dificuldade de fazer com que o médico trabalhe nesta região. Então, nesses casos, ele vai receber a bolsa aí, moradia e o auxílio transporte, da mesma forma como os novos médicos de Mais Médicos quando lá chegarem. Então, a ideia foi só equalizar, né, e tornar mais justo a bolsa para que todos se beneficiem. Em média, quanto que ganha um médico aí desse programa Mais Médico? Olha, não tenho 10 ideia mil? de quantos... Não. A bolsa é 3 mil, mas não chega 10 mil que está ganhando de fora aí, né? Mas não vai para ele, né? Vai lá para o programa Mais Médicos, lá para Cuba, né? Aqui no Brasil, os médicos não devem estar ganhando isso nem na rede municipal, nem na estadual, mas desconheço, não conheço o salário do médico especificamente. Eu gostaria, Coronel, pois não. Você vê, parafraseando o Chacrinha, nesse mundo nada se cria, tudo se copia. A Luísa Erondina, quando prefeita dessa cidade, ela fez uma proposta para a área de medicina, e era o secretário de saúde, era o Eduardo Jorge, e o presidente do sindicato dos médicos era o Arlindo Quinalha, que hoje é líder do governo. Ela propôs o seguinte: zerar os postos dos médicos. Então, se a pessoa trabalhava no centro expandido, no centro era uma coisa. Aqui tem o quarteirão da saúde, que todo mundo quer trabalhar aqui. Aí, no centro expandido, ele ganhava mais 100. Se ele fosse lá para Itaim, não Itaim Bibi, Itaim Paulista, ele ganhava mais um pouco. Bom, aí isso depois girou uma bola de neve que serviu para o professor. Todo mundo queria, que chamava assim, auxílio distância. Isso já foi criado. O que Vossa Excelência está propondo aqui é um auxílio distância. E o Arlindo, junto com a classe médica, quase que destruíram o AMB
porque ninguém queria trocar, quebraram todos os computadores. Eu falo isso para ele hoje, eu falo assim, será que eu fiz mesmo? Você orientou, olha, você era o presidente do sindicato. Então, essa coisa de dizer, nós falamos aqui que nós precisamos ter um médico, eu defendo uma tese que é o seguinte, todo médico que se formar pela federal ou pela estadual... Gratuitamente, Não, gratuitamente, ele tem que ir, no mínimo, servir 2 anos aonde o governo necessita. Ele tem que ir lá, não é de graça, não, ele tem que ganhar, mas ele tem que prestar o serviço. Porque hoje é o seguinte, é muito fácil. Se eu sou filho de médico famoso, eu me formo em medicina, eu conheço vários casos assim, eu tenho vários colegas que são médicos, né? Estão todos no quarteirão da saúde, né? E eu me formo, aí eu vou para o consultório do meu pai. Manda eu ir para o Itaim Bibi, aí eu vou, mas manda para o Itaim Paulista, Guaianazes, Pirituba. Quem é que quer ir? Pedreira. Está aqui, foi secretário da saúde aqui, o Getúlio Hanachiro. Isso é a coisa mais difícil. Então, por quê? Esse é um problema. Com a questão do mais médico, abrir os olhos é o seguinte, não é a questão do salário, porque antigamente eu já estou com a idade avançada, eu vi muitas coisas assim, olha, o meu filho tem que ser médico, ele tem que ser doutor, para ficar rico. Né? Não é questão de ficar rico, é médico porque você tem vocação, não é porque o pai quer. Normalmente, a pessoa se estudava naquela época para que o filho se tornasse o dono da cidade. Assim, na cidade era assim, do interior, né? Era o médico, o prefeito, o juiz de paz e o padre, que mandava na cidade. Não era assim, Getúlio? O delegado também mandava um pouquinho. O delegado também. Mandava. Uns anos atrás mandava. O delegado tinha uns delegados que, quando ele arrumava uma confusão na minha cidade, em Lins, o Coreliano Cobra, mandaram ele de volta para o Piauí, né? Que é mas parente. Devander, então, essa confusão que deu agora, me permite, ela serviu para nós, com todo prazer, ela serviu para nós clarearmos, e com a sua emenda também é bom para nós discutirmos, os paulistanos sabem o que nós estamos fazendo. Eu acho o seguinte, esse programa do governo federal Mais Médicos é dos poucos programas que eu realmente vi com bastante conteúdo, consistente, apesar dessa distorção que houve com os médicos cubanos. Eu só lamento isso, que, na verdade, é uma disparidade muito grande entre o governo cubano apropriar-se de 90% do que o médico ganha e os demais. Mas, no seu conteúdo, no seu esboço em si, esse programa é positivo. Por quê? Porque a realidade é muito clara. Nós vivemos num mundo capitalista. E aqui rege a lei da oferta e da demanda. Nós estamos carentes de médicos. Enquanto nós não tivermos médicos suficientes, a grande maioria dos médicos vão querer trabalhar em São Paulo, no Rio de Janeiro, Belo Horizonte, em Brasília, tá certo? Não vão querer ir para Pontal do Paranapanema, Vale do Ribeira, etc. Então, essas artimanhas que se coloca, e o vereador Coronel Camilo faz uma proposta inteligente, na minha opinião, repetindo um pouco aquilo que foi feito no passado, vai atenuar. Não é? Mas eu acho que o programa Mais Médicos do governo federal, esse teve um impacto. Por quê? Porque atingiu os médicos. Quer dizer, vocês não querem ir lá para o Pontal do Paranapanema? Eu vou trazer os médicos argentinos que virão por R$10.000. Hoje eles estão desempregados. Eu vou trazer médicos espanhóis que vão aceitar receber R$10.000 porque eles estão desempregados na Espanha. Então, esta coisa toda nós só vamos resolver quando criarmos mais faculdades de medicina. Eu aqui sou absolutamente a favor da criação de mais universidades, seja mais faculdades, seja particular, seja pública, mas nós precisamos formar mais médicos. E, ao mesmo tempo, utilizar-se do programa do tipo Mais Médico para trazer gente de fora. Quer dizer, no mundo moderno, hoje, quando num país tem excesso de gente, porque a economia não consegue absorver, qual é a problemática? É você trazer esse pessoal. Em 3 ou 4 meses, a pessoa consegue se adaptar, não é? De modo que
gostaria de parabenizar o Coronel Camilo. Eu acho que este é mais um instrumento para facilitar a vida da população que vive na periferia e que não tem assistência médica. Eu passei pela Secretaria de Saúde e sei disso. Quer dizer, na periferia não chega médico. E você pode dar todo tipo de incentivo, Devanir, todo tipo de incentivo que não vai. Porque o cara o médico prefere atender no Sírio-Libanês, mesmo nem falando nessa de primeira linha, mas prefere atender nos bairros mais centrais do que na periferia. Lógico. Getúlio, posso? À vontade. Eu concordo em tese que você falou, com certeza é isso aí mesmo, não há dúvida nenhuma. E até é óbvio que ele prefere atender nos centros de excelência do que na periferia, onde ele não tem medicamento, não tem aparelhagem, não tem absolutamente nada. Mas eu queria fazer um adendo aí, que o programa Mais Médicos, que é do governo federal, ele, em tese, como você disse, está muito certo de trazer gente de fora para trabalhar aqui. Mas acontece que 98% são de Cuba. E esses 98% estão mandando R$10.000 para cada um para Cuba e eles estão recebendo aqui negócio de R$400. Isso aí é uma escravidão, isso aí é uma vergonha para o nosso país. O governo federal deu uma alterada, melhorou. Eu acho... Desculpa, doutor, é o seguinte, não podemos aqui tratar o programa como questão ideológica. Não, peraí, eu vou ao contrário. Então, não, um momentinho. Então, porque nós não tratamos com Cuba, nós tratamos com o Pan-Americano. Aí é uma questão ideológica. Não, o Pan-Americano nada mais Bolívia, eles vão para Guatemala, eles vão para todos os lugares. Porque lá tem médico e aqui não tem. Isso foi. Vai na França para ver se tem médico. Vai na Inglaterra. Tudo já foi desmentido no próprio... Mas sabe quantos que vem para cá? Vê se eles querem vir para cá. Eles não querem. Não, só falando o seguinte, que nesses lugares que eles foram, eles estão recebendo dinheiro integral. Inclusive, na França não foi nenhum, só apareceu no Jornal Nacional, apareceu no Estadão. Os que vieram para cá, que foi feito um acordo, porque o Estado não poderia mandar diretamente o dinheiro para Cuba. Então, através de criar uma empresa, lá chama Copa, qualquer coisa assim, é essa empresa que ele paga essa empresa repassa para Cuba. Agora, isso aí não é uma questão ideológica? Eu não acredito. Eu acho ao contrário. A ideia é boa, como disse o Hanashiro, deve ser implementada, mas não através do trabalho escravo. É uma opinião minha. Agora, a opinião de uma mulher na mesa. Né? Eu ouvi tudo, respeito tudo, porque até vocês têm mais experiência do que eu, claro, de vida, inclusive, imagina de gestão, né, na frente. Mas, para mim, é um tremendo absurdo. E aqui eu não vou falar em bandeira e nem em partido, porque é um problema de governos, plural. Aonde está escrito que ter ambição é ruim? Muito pelo contrário. Eu também saí da minha cidade, que era no interior, Titico, e vim para São Paulo, porque eu queria alçar outros voos. Então, assim, sou bem-sucedido na sua área, o senhor, todos nós. Qual o problema do médico também querer ser bem-sucedido? Estou falando isso porque também em resposta, porque nós temos aqui às quartas-feiras, deputado, o senhor está me conhecendo hoje, um programa chamado Programa Gente que Fala da Saúde, onde nós temos a participação de inúmeros médicos que já passaram aqui, imagina, ao longo de 10 anos, e que vêm aqui dar prestam realmente serviço à população que muitas vezes não tem condição de fazer uma consulta com os que aqui participam. Mas o que é mais irritante nisso tudo é que, nesse momento, a gente consiga discutir isso, porque aqui mesmo, nesse canal, a gente recebe sempre pedido de ajuda, pelo amor de Deus, do próprio médico, que muitas vezes quer atender assim nos quinhões, e ele tem que ser curandeiro, porque lá o governo não dá nenhum tipo de estrutura. E aí eu estou falando da municipal, estadual, federal, estou falando de governos, né? E aí depois vem com soluções simplistas e colocando a culpa no médico, como se fosse ele o vilão da história, que não quer trabalhar, que não quer estar. Eu também não quero estar lá. Eu também não iria. Eu vou lá fazer o quê? Se eu chego lá, não tem câmera, não tem microfone, não tem luz, não tem ação, eu vou lá fazer o quê? Você percebe? Vou enganar o povo? Vou dizer, olha, eu vou falar por vocês, nós vamos fazer ecoar. Quer dizer, é muito triste a gente viver num país que tudo se resolve com cota, né? A gente não faz na estrutura, quer fazer o telhado. Aí você já viu, desaba a cabeça em todo mundo. Mas, enfim, você pode e deve opinar também no 11 5081 3782. Um novo levantamento da ONU sobre a taxa de homicídios por habitantes mostra que o Brasil tem 16 das 50 cidades mais violentas do mundo. Maceió, que lidera entre as brasileiras, é a quinta da lista, atrás de São Pedro, Sula, Caracas, Acapulco e Cali.
Todas as 50 cidades têm pelo menos o triplo do índice considerado epidêmico pela Organização Mundial de Saúde. São Paulo e Rio, no entanto, não aparecem na lista. Rubens Rezende, nosso delegado da mesa. É verdade. São Paulo e Rio ficaram fora dessa lista. E eu estou vendo aqui interessante, São Pedro Sula, eu não sei onde fica. Mas Caracas... Também não. Caracas é Venezuela. Honduras. Então está aqui, Honduras, Caracas, Venezuela, Acapulco, México e Cali, Colômbia, né? Então todas são ligadas, você vê que essas cidades todas, São Pedro eu não conheço, o Arancheiro está dizendo que é em Honduras, mas todas ligadas a cartéis de tráfico. Então nota-se uma ligação muito forte entre o tráfico e o índice de criminalidade. Nesse raciocínio que eu estou fazendo, claro que o Rio de Janeiro deveria estar, né? Mas ali também não é uma questão do tráfico, não existe uma luta entre o tráfico, entre eles do tráfico, para saber quem vai dominar, quem nada. No Rio de Janeiro é uma central de distribuição, praticamente. O pessoal manda para lá e vai para as favelas, o pessoal sobe a favela para buscar o tóxico e fica por eles lá mesmo. São poucas as brigas internas, as brigas intestinas. São Paulo é diferente, São Paulo está completamente diferente disso aí. Mas é evidente que o Brasil, como um todo, precisa melhorar. O índice que a ONU aceita como de 10 habitantes por 100 mil. 10 por 100 mil habitantes. 10 por 100 mil. Quer dizer... 10 homicídios por 100 mil 10 habitantes. mil, exatamente. Por 100 mil habitantes. E São Paulo e Rio estão fora disso. Ou seja, está dentro de algo que é razoável. Razoável pela estatística, não que seja razoável para a gente, porque esses 10 mil podem estar do teu lado e a segurança é um sentimento que a gente tem. Se acontece com alguém da família, você se sente absolutamente inseguro, algum vizinho, você tem uma proximidade. Então, estatística é uma coisa, e sentir no peito, na pele, é outra coisa. Mas, de qualquer forma, vamos dar um crédito aí às cidades de São Paulo e Rio, que pelo menos ficaram fora dessa estatística. Ficaram fora, que deve ter entrado quem? Lá, Vitória, Espírito Santo? Vitória, no Espírito Santo, parece que entrou. E região Nordeste, de uma maneira geral, basicamente, na região Centro-Oeste, acho que só Vitória. Então, só para... Coronel Camilo. Então, vamos lá. Primeiro, o Estado de São Paulo, ele tem, em média, está perto de 11 agora, homicídios por 100 mil habitantes, né? A Organização Mundial de Saúde considera menos de 10 não epidêmico. O Rio de Janeiro está numa faixa de 25, 26 mais ou menos, mas nós temos quase o dobro. E nós temos cidades lá no Nordeste que chegam a 70, 90 homicídios por 100 mil habitantes, né? Então, isso precisa um trabalho forte. O senhor tem razão. A droga, o crime no Brasil, eu falo pela experiência de São Paulo, o homicídio está atrelado a duas causas principais. A droga, em primeiro lugar, em segundo, o alcoolismo, né? Isso falando do homicídio doloso. E o resto aí tem uma série, vários outros componentes. Agora, o que está levando isso no Brasil, o que leva esse clima de impunidade no Brasil, de crime no Brasil, é a impunidade. Ou seja, a pior coisa que nós temos no Brasil é a impunidade. Quando nós passarmos, não precisa ficar muito preso, mas precisa ficar preso, né? O que nós temos agora é um sentimento de que pode tudo, de que não dá resultado, de que pode quebrar, que está certo, pode roubar, e muitas vezes as pessoas acabam até sentindo culpa de ter sido assaltado. Então é isso que precisa mudar. Será que eu provoquei? Será que eu estou ostentando? É um absurdo. Será que eu estou muito desatenta? É isso que está acontecendo. Então São Paulo está bem, e na questão dos homicídios. Agora, na questão do roubo, que é o crime contra o patrimônio, nós estamos vivendo um momento difícil em São Paulo. Nós vamos já quase para o 10º mês de aumento dos roubos. O roubo é aquele crime com violência, né? O homicídio também é com violência também, mas é mais longe da população. Quem mais se envolve em homicídio? É mais aquele que está ligado ao tráfico, à droga, ao álcool. O latrocínio, que é o roubo aí que acabou acontecendo, terminando em morte, esse está muito mais próximo da gente. E esse é que dá essa sensação de segurança que o doutor falou. Ou seja, é aquilo que a gente está vendo agora. Isso se resolve com terminar esse sentimento de impunidade, ação forte da polícia, as pessoas apoiando a polícia, né? Os governos pararem com essa resposta só política, né? Defender os seus policiais, defender os homens que estão morrendo na rua. A Polícia Militar esse ano perdeu 27 homens, né? Ou seja, é difícil, é a única profissão de que as pessoas morrem para defender o cidadão, e a gente vê uma falta de reconhecimento do próprio governo do Estado. Então isso é que precisa mudar. Nós também, cidadãos
normais, comuns, devemos nos preocupar um pouquinho com segurança e apoiar a polícia. Nós temos que estar do lado do bem, do lado da coisa certa, do lado da defesa dos valores, né? E não achar que, como muitos, né, na mídia aí acabam fazendo, de glamorizar o crime. Então é por esse lado, diminuir o sentimento de impunidade, agir e cobrar dos governos. Eu podia, Deputado embora Evani. pedindo licença, Pois não. que eu não sou da área, né? Mas eu vejo da seguinte maneira. Uma coisa eu concordo, quer dizer, a polícia, principalmente a polícia civil, ela deveria, primeiro, ser mais bem paga. Com certeza. Segundo, ter uma polícia, trabalhar com a inteligência, não é com... a polícia militar, nós deveríamos, eu defendo a tese, não sou eu, tenho uma tese no Congresso de que deveríamos unificar as duas polícias, porque são dois comandos diferentes e cada um comanda de uma forma, e talvez não seja isso que o povo, não atenda ao povo. Agora, eu também fico preocupado, assim, porque com o salário tanto de um policial militar quanto de um policial civil, o policial civil daqui de São Paulo, no fim de carreira, eu tenho vários delegados que são meus amigos, no fim de carreira ele ganha o que inicia a carreira em Brasília. Por que essa distorção? Nós ficamos preocupados com outras coisas, a segurança também é muito importante. A polícia militar aqui também, ela é a mais mal paga do Brasil. O estado mais rico da federação. Nós pegamos os professores, né? Aí entra a questão da educação. A educação também não é a motivação do aluno ir à escola e não é a motivação do professor da aula. Então ele tem que dar aula em 4, 5 escolas, porque para poder sobreviver, porque ele não consegue sobreviver. Não. Então, isso nos leva a esse desatino. A gente vê aí, hoje eu estava vendo nos jornais, vendo coisa, a apreensão de fuzis, metralhadora, coisa pesada e tal. E tem uma outra coisa assim, a impunidade é o seguinte, não é a impunidade, não falta punição para o que eles chamam aí de aviãozinho, mas para aquele que mora em Copacabana, aquele que mora nos jardins aqui de São Paulo, aqueles que são da elite, esses não têm. Eu já vi várias coisas surgirem assim, e no outro dia some da imprensa, né? Fulano de tal foi preso com não sei o que, tem não sei o que, sumiu. O cara estacionou o carro errado no lugar, foi ver a placa era adulterada, não era a placa do carro, mas ele era filho de um magnata. Então, no outro dia sumiu também, sumiu da imprensa. Então, eu já vi várias coisas, e não só eu vejo o povo vem, me fala, eu estou há muitos anos nessa lida da política, a gente ouve de tudo. Mas, olha, eu que cheguei aqui em São Paulo, tinha 4 milhões de habitantes, menos de 4 milhões, né? A gente andava aqui para todo lado. Você é tão jovem, Evani. De todo lado, e hoje eu fico com medo, mesmo de carro, e aí a gente fala assim, mas eu tenho um carro blindado. Mas não adianta você ter carro blindado, um dia você vai andar na rua, o seu filho vai andar na rua, sua esposa vai andar na rua, seu neto vai andar na rua, não vai? Não pode ficar sempre dentro de um carro blindado ou dentro de uma casa blindada. Então, vocês, um da Polícia Militar e outro da Polícia Civil, eu sou muito amigo lá do pessoal da DEPOL e conheço todos os delegados. O presidente do delegado de vocês é de Catanduva, né? O delegado-geral, Blazek. Isso, então, conheço todos eles, a gente discute muito para valorizar a profissão, tal, aquela coisa toda, mas eu falo assim, gente, precisa ter a inteligência, porque aqui em São Paulo eu fico assim, as pessoas vêm falar para mim, eu sei aonde tem a boca de fumo, agora nem fala mais boca, né? Isso já é coisa do passado. Eu sei onde está o negócio. Mas por que a polícia não sabe? Olha, então, sabe, é uma coisa assim, porque o policial, como você paga 2 mil, 3 mil reais para um policial, arriscar a vida dele para salvar a minha, ele vai contar até 10, né? E morrendo muitos deles, eu concordo com... Mas olha, só um adendo aí, né? O policial militar de São Paulo, o policial civil, a polícia, ele vai por esses R$ 2.700 morrer pelo patrimônio do cidadão. Infelizmente, isso acontece, o comprometimento do policial de São Paulo, e eu falo com muito conhecimento, comandei 3 anos essa polícia, não tem, ou se tiver igual, pode ser, mas não tem nenhuma organização do Estado com comprometimento tão grande como o do policial, que entrega a sua própria vida pelo cidadão. Precisa o nosso governo reconhecer isso. Eu acho que também a falta de reconhecimento da própria sociedade, né? A nossa sociedade não dá... O senhor tocou no ponto importante. O apoio que tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil
merecem. Simplesmente nós ignoramos a parte positiva e simplesmente ficamos muito na parte negativa, não é? A imprensa, de um modo geral, nunca toca na parte positiva, sempre toca na parte negativa. Por outro lado, eu sou da tese de que o mínimo de medo a polícia tem que expressar junto à cidadania. Porque o respeito já perdeu, faz tempo. O respeito, né? Mas, aqui o medo é no sentido de respeito. Respeito. Bom, só por uma questão de curiosidade, Liliane, Sim. há um pouco mais de 30 anos eu estive em São Pedro Sula, eu era consultor do Banco Interamericano de Desenvolvimento das Nações Unidas. São Pedro Sula, para você ter ideia, você escovava os dentes com Coca-Cola, porque a água era tão degradada, tão coisa, que o médico que disse, que falou comigo, quando eu disse que ia para São Pedro Sula, ele falou, olha, eu sugiro que você escove os dentes com Coca-Cola. Eu fui e fiz isso, uma espuma danada. Por quê? Porque era impossível você, no hotel, tomar água. Isso há pouco mais de 30 anos. Misericórdia, pode falar. Aproveitando um gancho aqui do Hanashiro, ele falou desse problema uma certa antipatia que a população, né, tem com relação à polícia. Já, logo depois do intervalo, você não vai perder o comentário aqui do nosso delegado Rubens, tá bom? Até já. Olá, eu quero convidar você a assistir o programa Observatório do Terceiro Setor, onde você vai ficar atualizado com o que está acontecendo no país, conhecer o trabalho das entidades, os personagens, as últimas novidades do terceiro setor. Para que o poder público esteja conectado. É uma geração que aprendeu a se governar com cliques. Eles não vão se adaptar aos ritos burocráticos. Vamos conhecer, debater e dar voz ao setor que mais cresce no Brasil. Muito importante o povo nas ruas. Eu te espero aqui, no Observatório do Terceiro Setor. Saúde, educação, comportamento, política, entretenimento, prestação de serviços, cidades, segurança e meio ambiente, você tem aqui na TV Êxito um jeito novo de ver TV. Estamos de volta com o programa Gente que Fala, hoje, né, tendo a alegria de tê-lo aí como telespectador e também ouvinte, bem como aqui fazendo parte da nossa bancada, o deputado federal Devani Ribeiro, o vereador Álvaro Batista Camilo, Coronel Camilo, o sociólogo Getúlio Hanashiro, com seu currículo extenso aí à frente da Secretaria do Governo nas áreas de saúde e também dos transportes, e o delegado de polícia, Rubens Rezende, que deixou aí, antes de irmos para o intervalo, uma pergunta ou quer fazer uma defesa à polícia em relação ao que foi levantado do doutor Hanashiro aqui, né? A sociedade também contribui para que não haja para que não enaltecemos aí a nossa grande polícia que está na linha de frente. Vamos lá. Olha, é mais ou menos um histórico aí que eu acho correto. O Brasil passou por 21 anos de uma ditadura. A ditadura foi um governo militar, todo mundo já sabe isso aí, não precisa falar. E ninguém podia, durante essa época, ir contra. Quem ia contra ia preso, tinha problemas na sua empresa. Bom, era complicado. Mas a ditadura é uma coisa assim, quem é a ditadura? Era um general que ficava lá em Brasília, mas a ditadura era vista pela população. Quem era a ditadura? Os policiais fardados, aqueles que eles, na época, começaram a chamar de repressão. Lembra isso? Todo mundo que era o repressor, quem era? Desde o porteiro que ficava na porta de um lugar, numa boate lá, não, que cara faz parte da repressão, não posso entrar porque não deixa. Até o guarda de trânsito, e todo mundo virou repressão. Graças a Deus o país evoluiu, veio a anistia, o país seguiu em frente, hoje vivemos uma democracia clara, evidente, todos nós falamos o que nós queremos, esse programa aqui mostra bem isso, cada um tem uma ideia e defende do seu modo, mas parece que esse ranço ficou, alguma parte da imprensa, não sei. Provavelmente, talvez a imprensa, não a imprensa como um todo, um jornalista, alguma coisa, que continuou colocando um detalhezinho aqui, um detalhezinho ali, e a imagem da instituição ficou muito ligada a isso, a repressão. E o jovem não quer ser reprimido por nada, não quer ouvir uma bronca de um pai, não quer ouvir uma bronca da mãe, não quer ouvir uma bronca do professor, de ninguém. Então, alguém que
que tenta colocar a ordem dentro, inclusive, da lei, do Código Penal, tudo, é visto como um repressor. E eu acredito que daí que veio uma série de coisas. Eu vejo, só vou citar um exemplo bem rápido assim, precisa mostrar como a imagem é deturpada. Um delegado de polícia foi assaltado, já faz uns 3, 4 anos. Ele tinha uma BMW. Aí, quando ele abriu, queriam colocá-lo dentro do porta-mala, no que ele abriu o porta-mala, o bandido viu ele que estava armado, com o distintivo e tal, quando viu que ele era polícia, matou e jogou dentro do porta-mala. O repórter, do Estadão, inclusive, que é um jornal de primeiríssima linha aqui, fez a reportagem e colocou que o delegado, quer dizer, o que morreu, coitado lá, foi e tinha uma BMW. Então, como é que o cara que ganha o salário de um delegado tem uma BMW? Quer dizer, e na reportagem estava lá, BMW que custa na loja não sei quantos milhões, que é 1.000, aliás. Muito bem. Essa BMW, além de ser mas muito velha, não valia um décimo daquilo que eu tinha falado, o próprio jornal, no mesmo dia, colocou que aquela BMW daquele ano custava mais barato que um carro popular. E, além do mais, dentro ainda estava uma cartinha da financeira que o delegado estava 3 meses inadimplente. Tudo isso foi visto, mas a imagem não, que ele colocou lá isso. Na época era o Rui Mesquita, nós fomos conversar pessoalmente com o Rui Mesquita sobre isso, ele chamou esse repórter, por que você escreveu isso? Qual a ligação de um fato? Sabe como é que é? Polícia, eu pensei, mandou tirar, fez uma retificação. Isso, o dono do jornal teve que chamar um jornalista para falar um negócio desse. É um caso isolado, mas que mais ou menos ilustra, né? Que retrata isso. O secretário municipal de Transportes, Gilmar Tato, defendeu estudos para a criação de uma segunda faixa para carros com ao menos 2 ocupantes, táxis e ônibus fretados. A ideia vem de encontro aí à reclamação dos taxistas, que a partir de hoje serão multados se circularem nas faixas exclusivas para ônibus nos horários de pico. Vem ao encontro, né? Não de encontro. Vamos lá. Olha, a resposta que as autoridades públicas estão dando em São Paulo é em função das pressões, não em função de um planejamento, de algo mais substancioso, de coisas mais estudadas. Por exemplo, implantar faixas, acho, até certo ponto, positivo, mas você também não pode implantar de uma forma indiscriminada. E o importante, isso sim, e nisso a Prefeitura de São Paulo não deu um passo, são os corredores. E não deu nenhum passo porque eu diria que o governo federal é culpado nessa história. Por quê? Porque a Prefeitura dependia de financiamento para implantar esses corredores, do financiamento do governo federal. Infelizmente, o governo federal nem fez a renegociação dos juros da dívida, nem liberou os recursos, para os corredores, e o Haddad ainda foi obrigado a engolir o aumento de 20 centavos do preço da passagem. O que está elevando, Evanir, isso é um negócio extremamente perigoso. Para 2 bilhões de reais o subsídio. Entendeu? Se nós não tivéssemos outra maneira de subsidiar a tarifa para os trabalhadores, eu até concordaria. Mas você tem. É o Vale Transporte. Você está gastando 2 bilhões, você está queimando 2 bilhões de reais. Você sabe qual o valor dos corredores em São Paulo projetado para os primeiros corredores? É 1 bilhão e 600. Mas, Getúlio, você é um profundo, imagino eu, se eu tivesse a sua competência na área de transporte, você foi secretário. Mas, olha, vamos ser que eu acho que também, concordo contigo, tem um limite para tudo. O governo federal também tem seus limites. Não que os precatórios, se a gente recuperar a história dos precatórios, né, é uma coisa complicada, que sugou o Estado não foi agora, não. Quando foi eleito a reeleição do seu Fernando Henrique custou essa dívida para poder ter os votos para ser reeleito. Isso o povo não sabe disso, mas teve que contar que os precatórios foram negociados para dar as eleições do segundo mandato do seu Fernando Henrique. E aí era para pagar 9% da dívida, né?
E se não conseguisse pagar, passar para 14%. Eu conversei com o Kassab, que não é do meu partido, mas fomos vereadores juntos, fomos deputados juntos. Nós estávamos tentando negociar com o governo federal, na época do governo dele, dizia assim, olha, a prefeitura teria que pagar 1 bilhão e 200 milhões para o governo federal da dívida dos precatórios. Falei, então vamos fazer o seguinte, eles pagam 1 bilhão e o governo devolve 600 para ele poder aplicar aqui. Por quê? Porque nós temos que recuperar um atraso, você conhece muito bem isso. Quando nós começamos o nosso metrô, em 1970, 73, começou junto com a Cidade do México, que tem um pouco mais de população que o nosso. Quantos quilômetros de metrô tem a Cidade do México? E quantos temos nós aqui? Então, e a coisa que mais me assusta, quando eu cheguei no Congresso Nacional, eu fui para a Comissão Mista de Orçamento e lá descobri que não poderia ter dinheiro do governo federal para 2 metrôs, do Rio de Janeiro e São Paulo, que diziam que nós éramos ricos. Aí nós tivemos que mudar a LDO para poder aplicar o dinheiro aqui. Então nós não temos. O atraso disso tudo, que o Gilmar se bate, se você for lá, você vai se bater também, e quem entrar na secretaria vai ter que encontrar uma saída, porque nós não andamos nessa cidade. Pois é, a isso que não é Devanir, a solução. É no mundo e vai ser aqui. Só para complementar, exatamente. O metrô é a solução. Evidentemente que existem outras alternativas complementares, mas o metrô é a solução. Agora, como é que você vai financiar o metrô? Você vai financiar o metrô com a ajuda do governo federal. O governo federal tem que botar 5 bilhões de reais por ano nisso, governo do estado mais 5 bilhões. A prefeitura não tem que botar nada. É lógico. Entendeu? A prefeitura tem que fazer a reurbanização do entorno. São 10 bilhões. E você tem que inaugurar uma linha de metrô por ano. Você pode chamar o Fernando Haddad aqui. Pois eu propus para ele o seguinte, Fernando, você precisa de 10 bilhões por ano por, no mínimo, 10 anos então, seguidos para acabar com a enchente, transporte e educação. Vamos encabeçar essa luta. Exatamente, vamos encabeçar essa luta. Sabe por quê? Eu vou dizer uma coisa. Porque, senão, todas essas medidas são medidas paliativas e que, na verdade, você vai degradando a cidade como um todo. Você tenta ajudar um setor, outro setor, um segmento, outro segmento, mas, na verdade, você está espalhando o problema para todos os lados. Agora, onde eu iria também? Outro grande problema. O governo federal institui o Plano Nacional de Mobilidade Urbana. Um negócio espetacular tal. Só que o que está acontecendo? Quer dizer, por uma questão da nossa economia, você isenta de IPI os automóveis. E você enche a cidade de automóvel. Você compra hoje automóvel pagando 36 prestações de R$400. Quer dizer, hoje sai mais barato você andar de carro botando 4, 5 pessoas do que transporte. Então, quer dizer, nós estamos enxugando o gelo. Né? Quando os transporteiros ou muita gente diz vamos fazer de tudo para atrair a população do carro para o transporte público. Com esse transporte público... Mas pode... Doutor, só complementando isso aqui, com maior prazer. Assim, eu venho da indústria automobilística. Eu venho da Volkswagen e tenho uma longa história nessa questão do automobilismo. Quem trouxe a indústria automobilística para o Brasil foi o Juscelino Kubitschek, na década de 50, e em detrimento da ferrovia, que hoje nós temos que recuperá-la. E a hidrovia também vamos ter que recuperar, para voltar na época de Cabral. Nós vamos, para frente, nós temos que retornar, porque nós avançamos muito sem ter como fazer isso. Então, hoje é o seguinte... Quando você diz que o metrô, aqui nós falamos de São Paulo, eu fico olhando Brasília. Vocês conhecem bem Brasília? Brasília, daqui a uns dias, trava. Você não anda em Brasília. Não é São Paulo, não. Então, aqui em São Paulo, assim, olha, nós vamos tentar encontrar uma forma de financiar, porque o metrô, no mundo, em todo mundo, é financiado pelo governo federal. Aqui não tem como o governo municipal sozinho, e nem o metrô começou com o município. Depois não aguentou a carga, passou para o Estado. Então, gente, ou nós temos essa compreensão, deputado, e não foi só agora, não, porque também temos subsídio à linha branca também, mas deputado, não resolve. É claro que o metrô é a solução, isso todos nós sabemos, não precisa, é evidente. Mas agora, só voltando atrás, que já foi dito aí, com relação ao débito da prefeitura, esse aumento da alíquota de 9% para
Foi um aumento lá? 6 para 9. 6 para 9. Foi a dona Marta Suplicy, Marta que não pagou, porque ela não queria pagar, não era problema de dinheiro, foi aí que aconteceu isso. Agora estão reclamando que o governo federal do Fernando Henrique, eu vejo outra coisa. Foi numa época da Marta que ela não pagou. Agora, eu queria falar sobre, mas novamente... quem foi que fez os precatórios? Não, mas o precatório foi feito um trabalho muito grande para ser aprovada a lei de responsabilidade fiscal. Sem isso, o Brasil já tinha quebrado, como está acontecendo agora. Deixa eu dar hora vez para o vereador Camilo também. Eu gostaria, olha, está muito interessante aqui essa parte, mas eu voltaria à questão inicial. Eu também queria Ou seja, só para dar uma retomada para aqueles que estão nos assistindo, eu concordo em gênero e número igual com o nosso secretário Ranachiro. Ou seja, o que está sendo feito aqui na faixa, está faltando um pouquinho de planejamento. Então, ou seja, daqui a pouco os carros não andam mais em São Paulo. Fez a faixa do ônibus, agora vamos fazer uma outra faixa, daqui a pouco vamos fazer uma terceira faixa. Nós temos que entender, isso vai uma sugestão ao nosso prefeito, ao nosso secretário, com quem já estivemos com os dois, sugerindo o seguinte: pensem na cidade como um todo. O carro tem que andar também, a moto tem que andar também, a bicicleta. Então, todos têm que se respeitar e andar. Voltando à questão inicial, eu vejo que, sob pressão, como bem falou o nosso secretário, estão tomando algumas atitudes na cidade que estão prejudicando muito o cidadão de São Paulo. Porque o que está andando de carro também é um cidadão de São Paulo. As faixas iam muito bem, até um determinado número. De repente, começou a se colocar faixa à vontade pela cidade, em locais onde não poderia acontecer. Vejo com muita preocupação a segunda faixa numa rodovia. Nós vamos travar mais a cidade de São Paulo. Muito bem, hora e vez dos nossos ouvintes. A Mércia, do Jardim Paulista, diz assim: não adianta apenas falar que é bandeira do governo federal o programa Mais Médicos. Digo isso porque minha mãe, que mora no interior da Bahia, disse lá que quase um ano não havia médico na cidade dela, pois pode até não parecer, mas quem precisa, o programa faz diferença sim. Agora eu me pergunto se o médico é cubano, baiano ou havaiano, faz diferença? Já a Patrícia da Lapa diz o seguinte, ela fala: eu gostaria que os nossos governantes fizessem o dever de casa e fossem até a periferia ver o que acontece nos postos de saúde. Se os médicos não querem trabalhar lá, eu também não gostaria de ir, nem que mandar meus filhos, pois, afinal de contas, não temos segurança. Sei de um parente que não conseguiu ir trabalhar de tanto que tinha que pagar pedágio aos traficantes. Lamentável. Na estrutura, a segurança também, que é uma questão de estrutura, né? O Jabra de Cachoeirinha, Coronel Camilo, como foi possível que o consumo do tráfico de drogas tenha sido criado em pleno centro da cidade, com toda a visibilidade e expansão, e a Secretaria de Segurança não teria percebido nada, hein? Na realidade, o consumo de droga na região central, ele não é um problema que vai além da própria polícia. Também é um problema da polícia, mas o que mais leva o consumo de droga e esses drogadistas pela região central é a desordem urbana, é a falta de zeladoria da cidade, são os espaços escuros, é o espaço pichado, é a leniência do poder público com as pessoas que estão na rua. Ou seja, tem um trabalho conjunto. Mas o que está acontecendo, se estava concentrado na região ali da Nova Luz, né, chamada Cracolândia, de repente isso está se espalhando pela cidade, porque se está se permitindo que isso seja feito. Então precisa um trabalho conjunto da polícia, lógico, a polícia também erra quando não combate isso fortemente, mas a cidade está criando um ambiente propício para o crime. Qual é a abordagem de um policial? Se o indivíduo lá não for traficante, ele for usuário, qual é a abordagem? Meu filho apaga o cigarro do capeta? Como é que faz? Na realidade, eu não fico na dúvida, porque não faz nada com os camaradas. Antigamente, não faz muito tempo, da minha geração, as pessoas tinham vergonha, que era usuário, elas se escondiam, ficava atrás de uma árvore. Hoje não, faz questão de abrir e dar uma baforada na sua cara. Então tem que prender, tem que prender. Aí eu vou, o policial falava: escuta, não vai ficar preso, minha senhora, não tem não, o fato abordar. De não vai ficar preso ou não, Liliana, isso não é problema do policial, ele tem que prender. Mas, quem está consumindo, eu sou a favor da prisão ou da punição. Quem consome hoje é preso? Se for, deveria ser. Ele vai levar para o distrito policial, é feito um termo circunstanciado. A nossa legislação é fraca. Em outros países, o consumo dá aí 3, 4 anos de cadeia. O tráfico, 15 a 20. Então, aqui, no Brasil, não. O consumidor de droga, nós passamos a mão na cabeça dele. Ele é vítima. Assim como o infrator da lei aqui é muito classificado como vítima. Ah, tadinho, ele não teve opção.
Olha, eu vou falar para agora até quem está quebrando porque não tem opção, não tem parque na cidade, eu vou falar para você que está nos assistindo. Eu nasci em Ferraz de Vasconcelos, meu pai era sargento da Polícia Militar, ganhava pior do que ganha hoje o sargento da Polícia Militar. Eu jogava bola na rua com uma bola feita de meia e nem por isso vou roubar porque não tem espaço na minha cidade. Ou seja, é uma questão de educação, é uma questão de nós cobrarmos. Aqui, por exemplo, o Ranachiro é muito mais rico que eu, entendeu? Que nossa. Né, Ranachiro? E aí, vê se eu fico com inveja do Ranachiro quando ele fala, estou em Paris. Estou... Mas voltando à questão inicial, olha, tem que ser preso. Consumidor de droga está cometendo crime, ele porta a droga, o porte é crime, tem que ser punido. O que acontece é que nós passamos, ai, tadinho, ele está consumindo. Vou falar para vocês, deve ser preso. E não estou falando sem conhecer. Tenho caso na família, conheço exatamente o que eu estou falando. Tem que ter punição. Se ele está ruim, tem que ser internado. Se ele está mais ou menos, tem que pagar uma questão social, aí, uma pena alternativa. Camilo, muito bom. A Vera... Coronel, é o seguinte, eu ando muito no interior do estado de São Paulo. O pior é que a droga está nos canaviais. Está no canavial, no motorista de caminhão, no mercado. Antes eles tomavam a rebite, que chamava rebite, para poder dirigir 24 horas, né? E agora é droga pura, gente. Então, algo tem que ser feito. Agora, se nós não fecharmos o cofre, porque a droga chega ao Brasil por algum lugar. Ela chega no Brasil. Na fronteira, claro. Aí tem gente importante atrás disso. Tem gente importante. Eu estou falando, tem gente importante. Vocês são da polícia, vocês devem saber melhor do que eu. Então, o coitado do usuário que vai pagar o pato. Mas eu quero saber se pega o cara. Aí que entra a inteligência, que você falou. Inteligência, investigação. Então o povão paga por aquilo que ele não... Porque assim, o cara toma cachaça, é uma droga. Eu deixei de fumar faz 8 anos, né? Graças a Deus, parei de fumar. Porque eu falei assim, não sou, só que eu sou tão burro, fumar, queimar meu dinheiro, estragar a minha saúde. Parei de fumar. A gente parou? Parou também. Depois de velho a gente para, a gente ganha juízo. Chega a razão. Então, é isso assim, olha, também voltando aqui, eu acho que a polícia, e tem um dizer, às vezes os policiais quando abordam, eu tenho presenciado isso, eu prendo e o juiz manda soltar. Não, a função dele é atuar como um agente de segurança na rua. Ele tem que fazer o seu serviço, né? A Polícia Civil tem que ter mais gente de inteligência, tem que infiltrar gente nesse meio para fazer onde que está, como é que está, para ir buscar o cara que está lá nos jardins, morando no Morumbi, na mansão, e usando o coitado do pobre, do desgraçado só queria dar um vai detalhe. na droga porque não tem outra coisa para fazer na Deputado, vida. só um detalhe, o DENARC aprende, cada mês e meio, mais ou menos, 1 tonelada de cocaína. Tonelada. Não é um monte de cocaína. Mas precisa incinerar rápido, que senão ela some também. Não, mas isso é... Aí, tá vendo? Claro que tem que incinerar rápido, não some de lá. De lá nunca sumiu. Desculpa. Cada vez mais temos que usar inteligência, investigação, até o que se está falando dos fuzis hoje, né? Eu volto a afirmar. Se nós tivermos a inteligência suficiente, a investigação funcionando direitinho, a polícia fazendo ações de rua fortemente, nós vamos enfrentar e vencer a situação. Com a informação do cidadão e a polícia trabalhando forte. Precisamos ser mais firmes. Polícia de São Paulo. Você sabe que a sensação que me causa de tudo que nós falamos aqui é o seguinte: nós estamos negociando com o inegociável. Nós estamos negociando, está virando relativo, né? Não tem que relativar nada. Não pode. E aí fica essa coisa, né? Pode mais ou menos, pode, se tiver dinheiro pode, para quem não tem dinheiro não pode nunca, e por aí vai, né? Resgate aí o que você entende que seja uma sociedade civilizada, porque eu quero sim criar meus filhos aqui, quero viver numa sociedade organizada assim, porque eu sou, e aqui à mesa nós todos somos, e você aí que está nos ouvindo também, vamos lutar por isso. Não desista, ainda que a onda seja muito grande e queira nos tragar, né? Mas vamos estar nessa luta sempre, essa é a proposta, inclusive, do programa Gente que Fala, que dá voz e vez a essas pessoas que aqui estiveram, e a você aí do outro lado também. Nosso muito obrigada pela participação. Hoje aqui do deputado federal Devanir Ribeiro, muito obrigada, viu, deputado, seu carinho e sua atenção. Eu é que agradeço. Também ao nosso querido Rubens Rezende, nosso delegado. Muito obrigado pelo convite. Sociólogo Getúlio Ranachiro, obrigada. Foi um prazer estar nessa bancada ilustre.
o vereador e coronel Camilo, nosso muito obrigada. Um grande abraço a todos. Gente que fala tem a direção do jornalista Fausto Camunha, produção Zenilda Salvato, redação Raela Brandão e Pedro Schiavon, pauta José Carlos Sicarelli, Soneildo Neves e Cléo Rodrigues. Na técnica, Fernanda Cataldo, Felipe Duarte, Felipe Batista, Renato Borges, Douglas Dantas e Benê Benê. Tchau.